Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na 4ª semana do tempo comum. Hoje nós fazemos memória de São Brás. A liturgia de hoje é própria do tempo comum. São Brás é memória facultativa. No entanto, por se tratar de um santo de grande devoção, apesar da sua antiguidade, hoje nós fizemos excepcionalmente essa missa. Não teríamos missa hoje, não é dia de missa na paróquia, mas como São Brás tem uma grande devoção, então nós resolvemos fazer esta missa. São Brás viveu lá no início do cristianismo, por volta do ano 320. Foi um período, uma época muito fecunda de santos na igreja, mas se tem poucas informações dos santos deste período. Todos eles, ou a grande maioria, foram mártires. Quando cita ali na biografia, viveu no período do império de Diocleciano, já pode saber que é mártir, porque Diocleciano foi muito duro com os cristãos, e aquele que se manifestasse amor a Cristo lá no início do cristianismo era martirizado, era crime ser cristão. Santa Luzia foi uma desse período, dessa época, e tem muitos outros santos, e São Brás foi um deles, martirizado. Por isso hoje nós usamos vermelho na liturgia. Mas, como eu disse, a gente tem poucas informações sobre este santo. Uma que mais se destacou foi o fato dele ter socorrido uma criança que estava morrendo engasgada. Aí então ele ficou como sendo protetor da garganta. Recorremos a ele contra os males da garganta, e é por isso que no dia de hoje fazemos também a bênção da garganta, invocando a proteção de São Brás. Além de São Brás, como eu disse, hoje então a liturgia é própria desse dia, que destaca a missão, o chamado e a missão. Nós vemos na primeira leitura do primeiro livro dos Reis, Davi já no finalzinho da sua vida. Davi foi um rei muito importante, tanto a ele é atribuída a descendência de Jesus por parte de José. E no texto de hoje, Davi, no final da sua vida, dá conselhos importantes para o seu filho Salomão, que vai sucedê-lo no trono. Conselho de pai é muito importante. Às vezes a gente não escuta, sobretudo na época da adolescência. A gente vai valorizar o conselho dos nossos pais, às vezes depois que eles já partiram. E hoje, no final da vida, Davi recomenda a Salomão, dá a Salomão conselhos
que são eternos, que servem para nós também em qualquer época da nossa vida e servem em todos os tempos. Ser fiel a Deus, comporta-se como uma pessoa digna, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa honesta, trilhe sempre os caminhos de Deus, faça as coisas boas. Se você assim o fizer, ele diz para Salomão, você terá Deus sempre junto contigo e sua vida florescerá. E deu certo o conselho que ele deu a Salomão. Salomão foi obediente ao conselho do seu pai e se tornou um dos maiores reis, um dos reis mais visíveis do Antigo Testamento, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Tanto é que muitos salmos são atribuídos a Salomão por causa da sua sabedoria. E Salomão assumiu o reinado muito pequeno, ainda adolescente. E ele disse lá numa outra passagem bíblica, quando ele assume o reinado, na sua oração ele diz: me dê discernimento, me dê uma maneira de saber discernir entre o bem e o mal. Ele não pediu riquezas, não pediu vida longa, e Deus percebeu a sabedoria dele, triplicou sua sabedoria e concedeu-lhe muito mais do que ele havia pedido. Então esse conselho que nós ouvimos na primeira leitura é muito importante para a nossa vida. Ouçamos o conselho de nossos pais, mesmo que eles já tenham falecido. Lembra o que ele disse alguma vez? Procure vivê-lo. E ouça sempre o conselho de Davi nesse texto de hoje. Trilhemos os caminhos de Deus, façamos as coisas de Deus. E no evangelho de hoje nós vemos o chamado de Jesus e o envio dos 12. Jesus chama os 12 que ele havia escolhido, prepara-os bem e os envia de 2 a 2, ou seja, em comunidade, com um poder que é fundamental, que deve ser o poder de todo cristão: expulsar espíritos maus, expulsar espíritos impuros, expulsar demônios. Só que muita gente confunde isso, acho que isso é exorcismo. Não tem nada a ver com exorcismo isso aqui não. Expulsar espíritos impuros é a missão profética de todo cristão. Espíritos impuros são aqueles que fazem mal para os outros. Onde a gente vê pessoa fazendo mal para outra pessoa, a gente não pode se calar, seja ela quem for. Nós precisamos expulsá-las, nós precisamos fazer alguma coisa para conter aquele tipo de malefício. Isso é expulsar espíritos impuros. Tem gente de espírito impuro que gosta de fazer mal para os outros, e dependendo do poder que essa pessoa tem, os males são muito maiores que elas fazem. Então essa é a missão primordial de todo aquele que é chamado, e Jesus chama os 12 e lhes dá poder para expulsar os espíritos impuros. E depois ele recomenda como é que deve ser essa nossa ida para a missão. Aqui destaca-se o despojamento. Nós não podemos ficar muito apegado a coisas, nem a pessoas, nem a nada, porque à medida que nós nos apegamos a algo ou alguém, nós limitamos nosso raio de ação. Quanto mais bens, coisas nós temos, acumulamos, mais tempo a gente gasta para cuidar, administrar aquelas coisas que temos. Imagina você ir para a missão com uma bagagem gigantesca, você não dá conta de cuidar daquilo. Vai sobrar tempo para cuidar dos outros? Não vai. Por isso, o que Jesus diz aqui é essencial para nós. Se nós queremos ajudar na missão, nós precisamos dedicar nossa vida para os outros.
E só vamos dedicar nossa vida para os outros se a gente não tiver muito apego a coisas, senão a gente não acha tempo. Talvez vocês conheçam pessoas que não encontram tempo para ir à missa, que não encontram tempo para rezar, que não encontram tempo para fazer algum trabalho na comunidade, e às vezes não encontra tempo nem para fazer o bem gratuitamente para os outros. Ela só pensa em si, em acumular, em trabalhar, em ter. É claro que nós precisamos trabalhar, mas não podemos ser escravo do nosso trabalho. Então, nesse sentido, é muito importante que nós tenhamos esse despojamento, saber administrar nosso tempo, nossas coisas, para poder fazer o bem gratuitamente para os outros. Reservar um tempinho da nossa vida para fazer algo sem esperar nada em troca. Isso não é fácil, isso exige desafios enormes da nossa parte, e até rejeições vamos ter. Jesus vai dizer aqui no Evangelho, mesmo com todo esse despojamento, vocês vão encontrar pessoas que vão te rejeitar, não vão te acolher bem, mas quando vocês encontrarem pessoas assim, qual deve ser o procedimento? Aí ele diz aqui, olha, até a poeira da sola dos seus pés desse lugar, dessas pessoas, você tira. Ou seja, não leve para casa, não leve nas suas coisas, não leve no seu coração coisa ruim. Quando alguém faz algo que nos desagrada, que nos entristece, se a gente fica remoendo aquilo, aquilo vai formando uma ferida dentro de nós, e a gente vive em função daquela mágoa, daquela dor. Quando a gente consegue deixar aquilo de lado, como tirar uma poeira da sola do sapato, deixar lá fora, é sinal que nós conseguimos nos libertar daquele sofrimento, daquela dor, daquela rejeição. Tem gente que leva mágoa para o túmulo, porque não consegue perdoar, porque não conseguiu administrar um sofrimento que teve. E aí Jesus ensina-nos a sermos livres, a nos libertarmos também dessas coisas. Então são esses e muitos outros ensinamentos que nós encontramos na liturgia da palavra de hoje.